Números, capítulo 21. Ouvindo Cananeu, o rei de Arade, que habitava no sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e levou alguns deles como prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, e os destruiu totalmente, a eles e às suas cidades, e o nome daquele lugar chamou-se Hormá. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo foi a Moisés, e disse: Pecamos, porquanto falamos contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo o que for mordido e que olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste, e acontecia que, se alguma serpente mordesse alguém, e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram, e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote, e acamparam nos outeiros de Ijabarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram, e acamparam junto ao ribeiro de Zerede. E dali partiram, e acamparam do outro lado do Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque o Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, vai a Ben-Sufá, e os ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros, que se inclina para a localidade de Ar, e encosta aos termos de Moabe, e dali partiram para Bir, esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço. Cantai a ele, tu, ó poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador, com os seus cajados. E do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelos teus termos. Porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos, antes, Sion congregou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel no deserto, e foi a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim, Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemós! Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Sion, rei dos amorreus. E nós os derrubamos, Esbom destruído está até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se, e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, ele, e todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o mataram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão.